Locatelli. Muito boa noite, senhor presidente e colegas vereadores, a plateia que nos assiste. A maioria partidários ou eleitores da colega que está assumindo aqui do PP, com importantes solicitações que ela trouxe aqui nessa casa, antigas, algumas delas, inclusive, lá da comunidade, que a gente assinou junto, e sempre está à disposição para também, assim, defender essas ideias. Também uma boa noite a quem nos assiste, a quem nos ouve, que vai nos ouvir pela rádio, logo em seguida. Interessante a colocação do colega Flávio com relação à ES 305, que está acontecendo porque houve, sim, mobilização política nesse município e que vão utilizar, como foi dito aqui, os mesmos pauzinhos da demarcação lá. Vai ser utilizado aqueles que foram colocados lá no início do ano e que está bem adiantado, como o colega disse, os serviços de terraplanagem. E também interessante a preocupação do colega com relação à entrada ou saída, depende de onde falarem, da RS, né? No que diz respeito à Vila de Padre Gonzales ou ao redor onde for definido o traçado, que não está definido. Né? O serviço começou ali após o Paladino, o campo, e de lá para cá, então, ainda não tem a definição do local. Interessante as ideias, sugestões para que a gente consiga, então, um consenso. Tem os problemas, como foi falado. Fazer pela vila é um problema e é uma questão interessante. Pelos lados, talvez é menos problema, mas também o comércio vai se sentir um pouco prejudicado. Eu quero aqui falar um pouco. Nós tivemos nessa semana que passou uma reunião. Alguns vereadores puderam se fazer presente, eu não pude porque eu tinha aula naquele dia e tinha outras atividades. A Secretaria do Planejamento do município, o prefeito Arley estava presente e algumas autoridades municipais e colegas vereadores, uma reunião com as entidades contempladas com o nosso orçamento impositivo aqui. Muito importante, bem interessante, onde clareamento houve a essas entidades com relação à documentação necessária para serem contemplados e beneficiados desses recursos, que pela primeira vez vai ser investido dessa forma. E nós, a bancada de situação, encaminhamos, e já alguns colegas mencionaram em sessões anteriores, alguns encaminhamentos nossos, mas assim, eu vou resumir a emenda da bancada do PSDB, PP, MDB. Nós indicamos R$ 468.192,25 para o Hospital de Caridade. Também outras emendas foram indicadas também para o hospital, na questão de compra de equipamentos, para a PAI, para a ONG A Passos, para o hospital, para a Fundação Astrogilda e Oswaldo Bender, para o Lions, para o CTG e para o Lar Acolhedor.
alguns projetos importantes, ou melhor, nós demos nesse ano que passou uma prioridade para assuntos relacionados à saúde. Nós temos nossa gestão estava presente quando nós, em plano de governo, colocamos alguma modificação, alavancar algumas questões relacionadas à saúde, e nesse primeiro ano nós partimos para essa questão. Lá no Hospital de Caridade, nós temos, como já foi até abordado aqui, uma remodelação do Centro de Diagnóstico e Exames, que essa é a bancada do PSDB, e na frente do hospital uma cobertura, a bancada do PP e do MDB indicaram emendas. E daí, na questão de aparelhos, em função de que a gente não tem assim tanto tempo para o hospital, aparelhos que nós encaminhamos alguns aportes a nível de executivo para diagnósticos, para exames e tudo mais, que demoraram tempo para serem atendidos pelo hospital por falta de alguns aparelhos ou por falta de estrutura. E isso nós olhamos, analisamos e estamos contemplando, então, nessas emendas lá com relação ao hospital. E com relação às entidades, são algumas ações que visam a dar atendimento a algumas questões, também a maioria, talvez não diretamente na saúde, mas ligado ao setor da saúde do município. E não posso deixar de dizer, com relação às votações, principalmente com relação ao projeto de lei de contratação emergencial de operadores, que o concurso público, se saísse hoje, ou daqui 30 dias, 90 dias, não vai contemplar operadores enquanto não tiver uma decisão judicial liberando um concurso anterior. Existe uma determinação judicial, uma indicação judicial que se contrate emergencialmente operadores para enquanto que não sair essa decisão. Essa votação, eu lamento, colegas, cada um tem a sua ideia, a sua opinião. Nós vamos ter problema, sim, com falta de operadores de máquinas no nosso município. Queremos, sim, nós aprovamos hoje 2 projetos de lei que já dão a clareza da intenção do município de fazer concurso público, né? Um da reestruturação ou melhor, foi acho só, reestruturação do magistério. Depois de 6 anos, se nós fizesse daqui 1 mês ou 2 meses, depois de 6 anos, se demorar um pouco mais, vai passar um pouco mais de 6 anos que nós não temos concurso público aqui no município de Três Passos. E o último foi de 20 e poucas vagas. E o último, então, vai dar 9 anos. E o penúltimo foi no último ano da gestão do Clery, com 40 e poucas vagas. Só uma observação para quem está ouvindo com relação a contratações emergenciais. Eu tenho, e repito, uma concepção clara, a contratação emergencial, e isso é também a legalidade do contrato emergencial para suprir emergencialmente. Um professor deveria ser contratado quando? Quando o que está efetivo está de licença, quando um efetivo assume uma direção de escola, bota um emergencial. Quando está de licença, bota um emergencial. Essa é a lei, que há muito tempo aqui não se cumpre isso. E que tem que ser feito concurso público, sim. E com relação a outros cargos, também é dessa forma. Nós temos pedindo contratação emergencial, por quê? Porque
há 2 anos não se podia fazer concurso. Podia, mas não podia chamar no último ano, né? E anterior podia sim, mas não foi feito. E agora, esse ano, pode. Tem que estruturar, fazer aquilo que está sendo feito pela administração e daí, então, fazer o concurso público. Obrigado.